Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso programa The MediaCast. Sempre um bate-papo gostoso sobre vida, sobre fé. E para nós cristãos, no nosso compromisso, sempre temos um assunto que pode ser voltado para dentro da igreja, questões que envolvem dentro da igreja, mas também a sua vida comum. Temos tido diversos programas. Se você nunca escutou outro, está por acaso passando por aqui, aproveita e resgata lá que você vai ter um monte de gravações, coisas muito boas também. Já passou por diversas pessoas aqui como âncora, né? Atualmente estou eu aqui, antigamente chamado de tio Fernando, agora não sou mais porque o sobrinho foi embora. Então eu estou aqui mais uma vez com o reverendo Samuel do meu lado, juntos estamos nessa caminhada. Seja bem-vindo mais uma vez, Samuel. Obrigado, tio Fernando. Tio Fernando. É sempre uma alegria estar aqui participando e crescendo, né? A gente aprende tanto aqui nessa mesa, ouvindo aqueles que vêm aqui participar das entrevistas. É sempre muito bom esses podcasts. Acredito que escuta, aproveita, mas nós aproveitamos demais, não é verdade? Sempre, principalmente no off, né? No off, melhor. No off e na gravação a gente aprende bastante. E aí, além de fazer outras amizades. Hoje nós temos aqui um convidado pela primeira vez. Ele não esteve em nenhuma gravação nossa. Um assunto que já falamos de algum aspecto em outras conversas nossas, mas achamos sempre importante, porque, afinal de contas, música é alguma coisa que é apaixonante, para os dois lados, né? Às vezes tem ódio e tem amor, né, por música, e vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso, mas segura um pouquinho aí, porque daqui a pouquinho eu volto para apresentar. Então, estamos de volta e hoje com esse convidado especial. Maestro, é importante. Eu acho chique chamar de maestro. E isso é muito bom, não é? É Denilson o nome dele, mas eu vou pedir que ele faça uma apresentação para contar um pouquinho disso e depois nós vamos puxar o nosso assunto e espero que seja interessante para todo mundo. Por favor, seja bem-vindo, Denilson. Reverendo Fernando, Reverendo Samuel, primeiro que é uma imensa alegria e honra estar com vocês aqui, né? Opa. Maestro é chique. É uma graça de Deus poder servir na música, né? Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, né? Estudo música desde os 6 anos de idade, na verdade, né? Fiquei alguns anos afastado da música, cuidando das minhas questões pessoais, né? Trabalho, etc. E há alguns anos eu retornei, né, para o trabalho efetivo da música na igreja, né? Fui secretário presbiterial de música, né, do Presbitério de Guarulhos, e hoje eu desenvolvo alguns trabalhos na igreja em relação à educação musical, em relação à organização da música no culto, né? De sorte que para mim é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Espero poder contribuir de alguma forma, né? Com algum conhecimento, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu tive algumas experiências com música maravilhosas, de coisas simples, por exemplo, né? Eu escutava falar de uma senhora no interior da Bahia, ela era uma mulher que cuidava de meninos, ela educava os meninos e tal, depois mandava lá para o Colégio 2 de Julho, na capital, alguns pastores e tal, Dona Rosa. Eu escutei falar, e um dia eu fui fazer um trabalho missionário da década de 80, lá em Cocos, nem sei se tem essa cidade com esse nome ainda, interior da Bahia, perto de Santa Maria da Vitória, onde Dona Rosa morava. E quando eu saí, fui voltando já pro trabalho, fui lá conhecer Dona Rosa, estava lavando roupa, tem uma série de tanques na beira do rio, aquelas coisas bem, né, bem... E ela estava cantando. E aí eu fico pensando que a música é maravilhosa, a música está no nosso coração. Sim. A gente fala que o brasileiro é muito musical e tal, mas eu acho que não é só brasileiro, não. Mas aí eu lembro de outras coisas mais elaboradas. Então, assim, muitos anos atrás, eu estava escutando uma palestra do maestro Parcival Módulo, e ele estava falando sobre canto gregoriano, e ele começou a falar, a gente acha aquela modulação chata, daí ele começou a mostrar pra gente que a modulação tem todo o sentido, né? O mais agudo, o mais grave, remete ao pecado, remete à parte angelical. Sim. E aí você começa a curtir a música de um jeito diferente. E era assim, né? Na época da Reforma se diz que o que tinha na igreja de música, que se saiba, era o canto gregoriano. Sim. Não sei se tinha alguma outra coisa, que eu saiba não. E Lutero, especialmente, mas Calvino também, eles começaram a valorizar e colocar o cântico chamado congregacional. O que você pode começar a puxar daí para a gente falar um pouquinho da importância da música, dos hinos na igreja? Olha, reverendo, a música, ela faz parte do cotidiano e da vida do ser humano. Não existe humanidade sem que haja música.
você pode ir a qualquer lugar do planeta Terra, né? Você pode ir naquela tribo mais longínqua, lá Papua Nova Guiné, um lugar que até hoje ninguém nunca pisou lá, não sei, vamos supor um lugar aqui na Terra que ainda não tenha sido conhecido, e você encontra um povo lá. Você vai chegar naquele povo e vai haver algum tipo de música própria, seja para que eles falem com a sua própria divindade, né, de alguma forma, ou nas relações sociais. A música, ela faz parte da natureza humana e é indissociável, né, a música do ser humano. Então, nas histórias bíblicas, né, a gente vê tantos bons exemplos, né, como o povo judeu quando estava cativo na Babilônia, né, que os seus opressores pediam, olha, canta-nos alguns dos cânticos de Sião, né, e eles, como eu vou cantar em terra estranha, né? Então, a música, ela fala da história, ela transmite conhecimento, ela transmite afeto, sentimentos, ela transmite muitas coisas. Então, é algo, assim, magnífico, né? Lutero dizia que a música é donum divino et excellentissimum. Então, ela é uma fagulha do divino no ser humano, né? Lutero entendia dessa forma. Então, é algo esplêndido a música, né? E falando em Maestro Parcival Módulo, né? É uma honra, porque eu sou aluno do Maestro Parcival, ainda estudo até hoje, né? A gente sempre comenta que um músico, quando ele para de estudar, ele morreu. Sim. É impossível você parar de estudar, porque a música, ela sempre tem algo novo, sempre tem algo a se aprender, a se acrescentar. Então, eu queria até deixar um abraço para o grande Maestro Parcival. 26 anos aguardando ser aluno dele. Eu dou um abraço porque eu gosto demais dele, somos muito amigos. Ele e a Heloísa, essa gente boa demais. Eu tenho um carinho imenso, né? A história dele na IPB e em outras igrejas é fantástica, né? A gente deve muito a ele, né? Então, fica o meu abraço. Mas a música, ela tem uma importância muito grande, né? E falando em canto gregoriano, antes de falar um pouco sobre canto gregoriano, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o canto chão. Ah, verdade. É anterior antes ainda. Do canto gregoriano, né, era usual a igreja, né? A igreja ortodoxa, né? Havia ali os metropolitas, né? Antes mesmo ali da igreja católica, antes de ter o grande cisma, né? Segura aí, não vamos falar de história não, mas a gente tá deixando umas perninhas aqui. Também não dá para desassociar música e história, né? A gente tem que trabalhar os dois juntos, né? Mas a igreja tinha uma prática vocal que era conhecida como o canto chão, né? Que era simplesmente vozes cantadas, né? E foi nenhum acompanhamento musical, não era bem visto, né? O acompanhamento musical não era bem visto pela igreja, né? Depois lá na frente a gente pode até falar de uma questão muito engraçada que aconteceu falando disso em uma palestra, mas o canto chão, ele esteve presente no início da igreja primitiva, a igreja ortodoxa, né? Nas suas metropolitas. E o canto chão, ele foi criado, ele foi elaborado, né? Ele criou esse formato, né? Em partes, dependendo da arquitetura das igrejas onde eram cantadas, né? A gente, naquela época, você pode dizer que não haviam os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Então, as igrejas eram geralmente pequenas, né? Paredes grossas, tetos baixos, né? Não havia essa estrutura arquitetônica, né? Os projetos que existem hoje. Pedras, né? Janelas muito pequenas para não enfraquecer a construção. Então, ele acabou se moldando a essa questão arquitetônica, né? Provavelmente com a base judaica, né? Melodias, a gente não sabe, mas deve ser, né? O povo judeu, assim, não deixou muita coisa escrita, né? Não há, assim, registros escritos musicais que a gente possa dizer. A gente se entende hoje que, pelo que a gente tem hoje, pela manutenção das tradições judaicas, né? A gente consegue ter uma ideia do que era o canto na época dos judeus, tal, do povo cativo, mas a gente não pode afirmar 100%. Mas na época do canto chão, sim. A gente tem documentos, né? Como é que faz pro registro? Porque eu sei que a partitura, as notas foram criadas na Idade Média, coisa assim, bem depois. Solerme, na França. Mas como é que fazia? Como é que um pesquisador acha alguma coisa nisso? Sim. Existem, né, documentos, né? São, como é que eu vou dizer? São partituras um pouco mais rudimentares com simbologias, né? Então haviam simbologias por cima das letras, né? Que dava para se entender. Olha,
olha, essa aqui é uma nota tal, essa aqui você segura o tempo tal. Existem uma simbologia antiga própria, né? Quem gosta de estudar sobre isso pode pesquisar, está fartamente aí na internet, né? Que era possível se identificar, né? E a prática também, né? Oral, passando, né? É importante dizer que na igreja, tanto na igreja antes do grande cisma, quanto na igreja católica, antes da reforma, a música, ela era, na missa, ela era exclusiva do clero. Então, apenas o clero cantava. Tinha aquele lugar não era do coro, era separado. Sim, era separado. Né? Então, assim, o povo, eles apenas eram espectadores da missa. Né? A missa era em latim e quem cantava era o clero. Então, o povo não cantava e o povo de pé apenas assistia à missa. Porque a fé era implícita, né? Para o católico, ele só participava daquilo que o clero estava fazendo. É o que até hoje ainda existe uma certa tradição na Igreja Católica de tratá-los como cristão leigo, né? Lutero depois vem e muda essa visão, né? Quando ele diz que o homem, ele é o próprio sacerdote, né? Mas naquela época era assim. Então houve o grande cisma e antes um pouco do grande cisma nós tivemos um bispo de Roma que ele fez uma grande revolução, não apenas na música, mas na liturgia também, né? Que foi Gregório Magno. Então ali começou o canto gregoriano, né? E o canto gregoriano, ele vem também... Né? E ele também vem, né? Associado à mudança arquitetônica dos templos, né? Quando você já começa a ter uma construção melhor elaborada, né? Você já tem ali igrejas e catedrais, né? Com um formato maior, né? Então aí você vem associado, né? Ali o início do canto gregoriano com uma nova arquitetura, né? Aí você tinha o problema da reverberação, então por isso que muitas vezes as notas são notas longas, né? Você tem ali uma cadência melódica extensa, né? Que é para que também aquilo pudesse, né, se encaixar dentro desse novo contexto arquitetônico, né? Então, tanto que eles falavam, olha, às vezes você cantava num tom e aparecia uma terça, assim, por causa da reverberação, e falavam, olha, os anjos estão cantando, né? Por conta desse formato próprio, né? Mas é uma música belíssima, né? É uma música que ainda vale a pena ouvir, né? Eu até sugiro, né? Quem possa, nos sábados, às 10 da manhã, lá no Convento de São Bento, né? Ir lá assistir, vai ser bem bacana, né? É uma música que eu admiro muito. Com uma certa base teórica fica melhor ainda, né? Porque Sim. Isso que eu falei, né? Se você vai lá e escuta, gosta ou não, né? Estilo, mas você sabe o que é latim, já não entendo nada, talvez, mas essa modulação eu sugiro que, também, reverendo, que quem gosta de música, procure também entender a história da música, né? Uma das funções do maestro é ele entender o contexto da obra, né? Como aquele hino foi construído, ele foi composto, né? Em que época, qual que era o sentimento, a história do compositor, para que foi criado, se foi para o Natal, se foi para Páscoa, né? Isso é interessante. E quando você ouve o canto gregoriano, é interessante também você ouvir a história e entender a história, né? O que se passa até chegar lá, a manutenção dessa tradição é bem interessante. Porque a música tem que ter essa dinâmica, né? Por exemplo, você vai cantar o hino Sossegai, o 254, né? Ele tem uma dinâmica. Sim, o hino, ele decai, ele cresce, a tempestade vai aumentando. Exatamente. Então tem que respeitar. Poucos grupos de música... Não precisa fazer coreografia para isso, né? Não precisa. Mas poucos grupos hoje respeitam a dinâmica da música. Há uma letra que ela traz um sentimento mais reflexivo, ela vai ser cantada de forma mais reflexiva. Outras não. Então, não há muito respeito hoje nessa cultura mais gospel. Não há muito desconhecimento, muitas das vezes, né? Mas isso, se me permitirem, nós vamos chegar nesse tema lá na frente, quando nós falarmos de Johann Sebastian Bach, né? Que hoje, para nós, é um grande nome. Até alguns estudiosos dizem que ele foi o quinto evangelista, porque ele evangelizou através da música, né? Mudou o paradigma e o conceito sobre música cristã, né?
Mas retornando um pouquinho, a gente falando lá de canto gregoriano... Mas se me permita fazer uma pergunta antes do senhor prosseguir. O senhor falou sobre a questão de registros mais antigos, que não eram partituras ainda para o que a gente entende, mas já eram um direcional para os musicais. Para os músicos. Tem algum registro judaico do que seriam os lagares, não destruas, aquelas melodias que são citadas nos Salmos e que muita gente tem curiosidade para saber? São várias melodias. Você que está escutando, você pegar uma Bíblia, não essas digitais, tá? Mas uma Bíblia de verdade. Sim. Não, as Bíblias são de verdade. Desculpa. Eu já falei que eu sou old school, né? Então vou colocar as referências. Então, algumas traduções está escrito lá, né? Aos lagares. Sim. Tem isso que o reverendo Samuel diz a melodia qual é, né? A melodia, então é isso. O registro histórico, assim, que a gente consegue entender como a música funcionava, né? Mais antigo é um hino chamado... me perdoem agora, mas se você colocar no Google assim, hino mais antigo registrado, lá no Egito. Esse é o que a gente tem mais antigo. Da época judaica, a gente não tem essa documentação que a gente possa dizer, olha, era essa a tonalidade, era essa, eles cantavam dessa forma. Nós acreditamos que era muito parecido com o que temos hoje, porque o povo judeu, ele mantém as suas tradições, né? Mas não há essa documentação, né? Ainda não foi encontrado. E nem foi mantida a tradição de se cantar essas melodias, elas ficarem conhecidas até hoje, né? Eles têm muitos hinos antigos, né? Salmos, né? Eles cantam muitos salmos, que ainda a gente sabe que tem uma boa quantidade de anos, né? Mas antigo mesmo, da época lá, da Babilônia, etc., a gente não tem esses registros, ainda não foi encontrado. Tá bom. Eu joguei no Google, apareceu o hino nacional mais antigo, então deixa pra lá, não vou continuar tentando nada. Oxyrhynchus, agora me veio a memória, né? Oxyrhynchus, o nome do hino mais antigo. É um hino cristão, maravilhoso de se ouvir. Foi possível, né, se cantar como era esse hino. Então é belíssimo, né? Dá para se ter uma ideia como que se cantava. Então cristão atrás, já na era cristã. Na era cristã. Então assim, já depois do ano zero, vamos dizer assim, né? Sim. O que o reverendo Samuel estava se referindo seria hinos lá do saltério, né? do Salmos. Eu sempre tive essa curiosidade quando a gente olha lá para os Salmos e tem as melodias, né? Os lagares, não destruas, e tem outras além dessas duas. Eu sempre fico tentando pensar, cara, qual era a melodia que eles cantavam, se ainda mantido até hoje, se eles cantam ainda. Aquele hino que Jesus cantou depois de celebrar a Páscoa, então aí tava bom. Seria maravilhoso, né? Mas eu acho que foi morto e ressurreto. Tá bom. Vamos, com certeza Castelo Forte não foi, mas é o que seria colocado. Agora sim, música, estamos falando de música, igreja, não estamos falando de música e muito associado à religiosidade, né? É claro que existe música popular, acredito que sempre existiu. Eu tinha um professor de hebraico, o reverendo Olivar Alves dos Reis, e o reverendo Olivar, ele uma vez comentou que na época em que ele estava trabalhando, ele era um exegeta do hebraico e tal, ele disse que em Israel, ele fez essa afirmação, todas as músicas são religiosas, mesmo as das festas e tal, sempre tem um fundo religioso. Mas é claro que tem músicas que não tem conotação cristã e outras que são só populares e não tratam disso. E eu lembro de uma entrevista, vocês são muito novos para isso, mas eu não lembro que ano foi, muito antigo, um debate na televisão, nem lembro quem que era o mediador, 3 religiosos falando sobre música, e um lá fez uma afirmação mais ou menos assim: Satanás era o ministro do louvor de Deus. Quando Deus expulsou Satanás do céu, ele veio para a terra e trouxe a música para a terra. E agora compete a nós, crentes, resgatarmos a música das mãos de Satanás. Você fica olhando assim para aquela tela na sua frente e fala: de onde esse cara está tirando isso? Então, essa dicotomia. É uma coisa assim, sagrado e profano. Que tem a ver, mas nós estamos falando da importância da música, do preparo da música. Eu, sinceramente, eu sou pastor e pastor na prática. Sim. A gente tem de tudo. Às vezes você tem uma reunião de oração, você tem 2 pessoas, às vezes você tem 100 pessoas, né? Às vezes você está no interior, você senta num banquinho de madeira, num toco, num tronco, canta, e às vezes a música sai bem distorcida, a pessoa canta um hino que você conhece totalmente fora de compasso e de tudo mais. Mas você vê que ele está cantando de coração, eu nunca imagino ficar corrigindo o irmãozinho naquele contexto. Mas quando nós estamos falando de música e de preparo e tal, essa questão de cuidar disso, de zelar, a história faz parte disso, mas também a questão de nem sempre você pode ter um maestro,
pessoas que conheçam música. Conheço igrejas que todos os hinos são acompanhados por playback, porque não tem alguém que toque um violão na igreja, não tem ninguém que toque uma flauta doce. Né? Eu tô falando de instrumentos mais corriqueiros e tal. Então, mas é importante nós entendermos que isso é alguma coisa que se está em nós é porque Deus colocou em nós. Exatamente. E se Deus colocou em nós temos que cuidar bem da música também, né? O senhor trabalha nessa área, né? Com isso. A educação musical, ela é importantíssima, né? Um dos pilares da reforma é a educação, né? E o culto, a música faz parte do culto, né? E não faz parte só do culto, mas faz parte também do cotidiano da vida do crente, né? Então, por exemplo, a gente sempre comenta que o povo cantou a reforma antes mesmo de entender a reforma. E cantou tanto que irritou aos príncipes, né? E aos reis. Então, a música, ela é importantíssima nessa questão, né? Até, se me permitir, eu cito o Stênio Márcios, né? Que as músicas dele são as músicas que eu diria importantes para você levar no seu dia a dia. Sabe, você no seu carro cantando, ali lembrando das histórias bíblicas, né, os sentimentos e tudo mais. Então, assim, é importantíssimo. O que nós temos visto, pastor, né, eu vou colocar nos últimos 20 anos, né, que foi o auge do abandono do ensino musical, né? A igreja, ela deixou um pouco. Quando eu falo a igreja, eu digo o mundo protestante evangélico. Deixou um pouco de lado a importância de incentivar os seus membros a estudarem música. E isso tem sido refletido agora. Quando você encontra igrejas, principalmente as igrejas mais simples, né, que não tem ali uma estrutura financeira, embora eu sou contra, né, respeito quem assim o faz, mas eu trabalho com música na igreja, não recebo nada, não ganho nada. Eu acho que é um ministério que tem que ser voluntário, né, tem que ser de amar e de você atuar na igreja na música. Não precisa você ser um maestro, mas você também pode se dedicar ao estudo musical. Então, temos visto assim, igrejas dependentes de playback. E às vezes o playback não é do melhor, às vezes a tonalidade não é adequada para os membros daquela igreja. E aí você se depara com o abandono dos hinos, com o abandono dos corais, dos coros, né? Você começa a consumir uma música gospel, que é uma música que não é propícia ao culto, né? Nós entendemos que há parâmetros próprios, né, para a música no culto. Então, uma música que você tem que para o seu dia a dia de comunhão com Deus, né, que você pode ouvir no seu carro, que você pode ouvir na sua casa, ela não necessariamente ela é apropriada para o culto, né? Existem esses parâmetros. Então, assim, a gente enfrenta uma dificuldade de músicos, né? Músicos de qualidade, né? Lutero, acadêmico, formado em música, amava a música, soube usar muito bem a ferramenta da música para a propagação do evangelho e ele se dedicava. Ele mesmo os hinos, né, que eram compostos por Lutero, né? São hinos belíssimos, né? E mesmo as igrejas que continuam com a prática de cantar hinos, muitas delas é notória a diferença do quanto se prepara para o grupo de música. Sim. É super produzido o cântico congregacional, mas quando vai para o hino, canta-se quase como se fosse um velório, né? Não tem aquela preocupação de ter uma... A música sacra na igreja, ela exige que você se dedique ao estudo musical. Obrigatoriamente, né? O mesmo hino que Lutero compôs há 500 anos, né? Ele é o hino que nós cantamos hoje, a notação, a partitura é a mesma. Então você precisa, no mínimo, saber ler partitura. E você vai se dedicar durante alguns anos da sua vida em aprender a ler partitura e aprender a interpretar isso no instrumento. Ainda assim a gente canta Castelo Forte é nosso Deus. Fora de tempo e tonalidade. Espada e bom escudo. Outros vai, Castelo Forte é o nosso Deus. Espada e... Então são as coisas diferentes. Sim. Mas eu preciso fazer um intervalo. Claro. E a conversa tá boa. A gente percebe quando acabou o tempo, né? Então preciso fazer um intervalo, mas eu gostaria de a gente caminhar um pouquinho sobre isso e aí puxar para aquilo que você já provocou, né? Nós temos um compositor que terminava suas composições e punha lá um SDG. SDG. Tem gente que sabe o que é, mas se não sabe, espera aí. Um pouquinho, a gente já volta já e vamos continuar conversando sobre isso.
para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos de volta nesse papo gostoso sobre música. Quando a coisa é boa, realmente, eu não sei como é que a gente vai compactar isso para terminar tudo aqui ainda. Mas nós estávamos falando porque você deu uma provocadinha, disse que chegaria lá, estava numa linha histórica, o pastor Samuel que lembrou no intervalo, em off, mas chegar até nesse tal autor aí, sim, que nas suas músicas ele fez a questão de colocar um SDG. Se bem que eu lembro de que um Handel, por exemplo, que é da mesmo estilo, é barroco igualmente, e para mim... O Handel é que nem o Ademir da Guia no tempo do Pelé, entendeu? Todo mundo fala do Pelé e esquece que o Ademir foi um enorme jogador. Então você fala de Bach e aí ele cadê foi o maestro o Handel, né? Ele foi o maestro de futebol, né? Então aí você tem o Handel, assim, só lembra do oratório. É esse o Messias, é claro, e o Aleluia, então. Sim, pronto, isso aí é o campeão de... O Aleluia de Handel é o prêmio pro coral que... conseguiu chegar naquele nível. Eu tive o privilégio de assistir 2 vezes o Messias inteiro no Teatro Municipal de São Paulo. E nós tínhamos ali o irmão do Faustini que cantava, o Zwingo, fazia parte. Era muito... bom, vamos lá. Senão é eu que vou ficar falando. Vamos lá, por favor. A gente considera Johann Sebastian Bach, né? Como muitos estudiosos têm como o 5º evangelista. Só para dizer para quem não conhece, a família Bach é grande, viu? Então muito. É por causa que ele citou o nome inteiro. Tem filhos deles, grandes compositores. São quase também. 50 nomes. Então vamos lá ficar no Johann. Mas ele é considerado por muitos estudiosos como o 5º evangelista, né? Isso, óbvio que respeitando a questão teológica, acadêmica, não é o que nós queremos entrar, mas ele soube colocar a evangelização através da música como ninguém, né? E Johann Sebastian Bach, ele, falando de SDG, né? Soli Deo Gloria. E Bach, ele tinha um zelo, um cuidado tão especial com a música, ele temia muito a Deus, né? É engraçado que há muitas academias pelo mundo que se dedicam a estudar sobre Bach, né? Você vai encontrar, inclusive no Brasil agora, recentemente começou uma academia própria para estudar Bach lá no Sul, mas ele temia ao Senhor e ele tinha uma visão que é a seguinte, que eu devo para Deus fazer o melhor. Então ele compunha, né? Ele fazia, e aquela obra que ele entendia que era aprovada, que estava dentro dos parâmetros que agradavam a Deus, né? Ele assinalava com SDG. Era mais do que uma menção de glória a Deus Criador, mas era um carimbo dizendo, essa obra é aprovada, né? Não apenas Bach, né? Handel também, né? Se você procurar, você vai ver que Handel também assinava nas obras que ele considerava aprovada com SDG. Essa eu não sabia. Sim, Handel e outros, né? Walter, né? Era próprio da época, né? Handel e Bach, eles eram contemporâneos, nasceram no mesmo ano, né? Embora Bach, ele se dedicou exclusivamente, quase exclusivamente à igreja, né? Ele viveu na Alemanha a vida dele inteira, né? Handel não, já foi um cidadão do mundo, viajou, foi para a Inglaterra, etc. e tal. Mas ambos tinham essa consciência de que você deveria fazer o melhor para Deus. E aí nós voltamos naquela questão, né, da igreja hoje, né? O que nós apresentamos no culto a Deus? Será que nós procuramos fazer o melhor? Será que nós nos dedicamos? Ou apenas nós estamos cumprindo uma agenda, né? E isso é algo que preocupa, porque hoje o sentido do que é o culto tem se perdido, né? Existe uma grande dificuldade, né? O músico, o músico executor, o maestro, o regente de coral, ele tem que ser um aliado do pastor, né? Ele tem que... É algo indissolúvel, né? Embora a liturgia é de exclusividade do pastor, né? Cabe ao pastor conduzir a liturgia. Ou deveria, né? Em alguns lugares não é. Mas o músico é um aliado, né? Então,
eu colocaria assim que música e liturgia, elas têm que estar no mesmo patamar. E hoje, infelizmente, a gente tem encontrado blocos assim completamente distintos, né? Igrejas que privilegiam a música, mas não é uma música muitas vezes adequada ao culto. Então você tem um culto que não é um culto, seria uma celebração, uma reunião, qualquer coisa, menos um culto, porque o culto tem alguns princípios próprios para ser o culto, né? Você tem um encontro musical. E de outro, você tem igrejas que tem uma teologia maravilhosa, você tem um ensino maravilhoso, mas falta a música, né? No meu entendimento, isso que você falou, e aí me corrija ou ponha a sua opinião, se for o caso, eu entendo que a questão da música ser culto, típico de culto, uma das coisas principais é que ela é coletiva. Sim, é coletiva. Porque, claro, o pastor quando prega ele sozinho e tal, você não deveria ir lá para assistir pastor, todo mundo deveria escutar a palavra e tal, mas a música, ela tem que ter um toque eu quando começo os cultos na minha igreja, eu aviso, antes de assumir o púlpito do lado, eu falo assim, você não está aqui para assistir, você está aqui para oferecer. Exatamente. Então, é do seu entendimento, quando fala que a música adequada ao culto, é uma música sempre que tem uma tônica coletiva, seja na letra, não é tal. Me perdoe, reverendo. Pode me falar à vontade. Algumas coisas eu consegui algumas boas brigas com alguns teólogos em relação ao que eu vou falar agora. Mas assim, nós falamos com Deus no culto, através das nossas orações. É um diálogo pactual. E através da música. E Deus fala conosco através da mensagem, né? Então, e da palavra dele, né? A palavra exposta, a Bíblia. Então, assim, não ter uma música adequada, né? Você está deixando de ter uma parte importante do culto. A música também ela tem uma função muito importante, que é de solidificar a mensagem. Então, é uma liturgia que chama pedagógica ou temática. Ou exatamente. Assim, quando a gente fala que o povo cantou a reforma antes de entender a reforma, porque com certeza você vai lembrar de músicas da sua infância, mas provavelmente não vai lembrar da mensagem que o pastor pregou há 2 domingos passados, né? Esse uso pedagógico da música ele é importantíssimo, né? E em toda a história da humanidade isso aconteceu. Nós citamos lá o povo judeu, né? Que transmitia as suas histórias, a sua cultura através da música, através dos salmos. Então isso é importantíssimo. Entender que a música tem que ser adequada, tem que ter parâmetros e ela tem um lugar próprio no culto. Por exemplo, hoje se fala muito sobre equipes de louvor. E há um dilema, porque às vezes você tenta colocar o que é louvor e não é bem aceito. Louvar não significa música. Certo. Louvar significa elogiar, falar bem. Pode ser na música. Claro. Pode ser na música. Claro. Eu posso louvar a Deus através da música. Mas não necessariamente a música é louvor. Eu tenho músicas, por exemplo, que podem chamar ao trabalho. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Tem músicas que te levam à contrição, tem músicas que te levam à adoração, né? E o músico, ele tem que entender que no repertório que ele vai propor ao pastor na liturgia, tem que estar adequada com a liturgia criada pelo pastor e com a mensagem que será exposta naquele dia. Então, por exemplo, tem um momento certo do hino de contrição, do hino de adoração, do hino de louvor, do hino, aí sim, de louvor, etc. e tal. Mas essa questão que forma o culto, que forma a liturgia apropriada, nós temos perdido. E isso tem gerado um certo dano, principalmente nas novas gerações, né? Hoje, se você falar com um adolescente de 15 anos, ele já muitas vezes não sabe o que é um coro, ele já não sabe o que é uma cantata, ele já não sabe o que é uma orquestra de câmara, ele não sabe o que é um órgão, né? Então, assim, nós temos perdido muito e é importante para a igreja, né? Eu tenho ouvido muitos pastores falar sobre o momento que nós vivemos, que nós precisamos de uma nova reforma ou de reavivar, né, o evangelho, de buscar a reforma. Mas não vai haver essa reforma se a gente não entender o papel correto da música no momento, no culto, e entender o que é o culto. Né? Eu já comentei uma vez, tem um documento, eu estou escrevendo sobre o movimento emergente na minha dissertação.
E tem um documento de Calvino que deixa claro que o grande tema da reforma foi litúrgia. Sim. Foi liturgia, não foi soterologia. Sim. E de fato isso, as igrejas elas têm perdido essa concepção, essa perspectiva do diálogo pactual. Exatamente. Que de fato a igreja fala com Deus grande parte da liturgia, mas o momento até mais importante é quando Deus vai falar com o seu povo. E as igrejas têm perdido isso. Lá na Igreja da Aliança, nós temos buscado fazer uma escola de música, violão, guitarra, bateria, baixo e agora piano. Sim. E a intenção é despertar músicos para que a igreja tenha futuros musicistas. E além disso também a começar um coro infantil para criar cultura de corais, porque essa cultura Visando de corais... ao futuro. O futuro, porque a cultura de corais se perdeu dentro das igrejas. Isso é importantíssimo, né? Uma coisa que o senhor falou que é interessante, né? Voltando a essa questão, eu tenho visto muitas igrejas buscarem, né? Formar escolas de música, né? Para que você possa plantar e ter no futuro, né? Eu colocaria na questão social, como igreja, como povo de Deus ali, o reunido e tal, a importância da música também na formação acadêmica, né? Você entender ali que a música, ela estimula. Eu estava falando com o pessoal aqui quando eu cheguei sobre um músico que é engenheiro, ele tem uma certa visão da música mais racional, ele vai para um lado. Um músico que é arquiteto, ele vai para um outro lado, que é a hora da composição, etc. Como é que faz? Ele é um problema. É muito lógico, né? Digamos assim, é muito lógico. Mas se dá bem com orquestras, por exemplo, né? Então, assim, você introduzir nos seus adolescentes, nos seus jovens da igreja, o ensino musical, a importância da música sacra, você também vai estar ajudando esses jovens a ser bons estudantes, bons profissionais no futuro, a buscar uma carreira, né? Porque a música te abre um leque, assim, absurdo, né? De possibilidades, né? A música é tão importante. A nossa primeira filha, a Sara, quando ela estava ainda na barriga da minha esposa, da Gemima, ela estava de ponta cabeça. Ela estava sentada, né? Não estava de ponta cabeça, perdão. Ela estava sentada. Ela tinha que ficar de ponta cabeça porque é a posição certa para sair. Sim. E a orientação que o obstetra deu na época foi: põe música para tocar na base da barriga, porque a criança vira. Uhum. Um negócio interessante. Para regular o sono, a orientação que nos foi dada foi: durante o dia, a gente, como eu comentei com o Sonoff, a gente é uma família muito musicista, né? Então a orientação do obstetra foi: põe música mais agitada durante o dia e à noite música mais lenta. Você vai regular o sono da criança já na barriga. Então a música, ela tem essa questão. Para mim, até memória afetiva. Olha, a musicoterapia, ela já é um procedimento terapêutico já reconhecido em muitos países. No Brasil engatinha, né? Mas, por exemplo, o autismo, você pode minimizar algumas questões do autismo com a música própria. É óbvio que tem que ser tratado por um profissional capacitado, que vai colocar a questão da forma correta. Mas há músicos, né, que dizem que nas suas falas sempre falam o seguinte: olha, eu me recordo de melodias que eu ouvia quando estava na barriga da minha mãe. E um deles foi Boanerges Ribeiro. Reverendo Boanerges, eu ouvi o reverendo Boanerges falar muito sobre isso. Falar: olha, eu me recordo de melodias que eu ouvia quando estava na barriga da minha mãe. E aí, em dado momento, na minha infância, tocava aquela música. Eu já ouvi essa música. De onde? Minha mãe falava: olha, essa música você ouviu quando eu estava na minha barriga. Não, déjà vu, não, aquela coisa assim que eu não sei o que aconteceu. A música, ela cria memórias, né? Ela cria memórias. Como eu citei agora há pouco, você pode lembrar da música da sua infância e talvez não lembrar do sermão há 2 domingos atrás, né? A música ela é importantíssima. Tinha o hino... A gente tá citando aqui o Inário Novo Cântico. Eu vou dizer os números do Inário Novo Cântico. O 128, Comunhão Preciosa. Sim. Era o hino que todo final de culto na igreja que eu cresci, reverendo Otoniel era o pastor da igreja. Otoniel Martins. Isso, pastor da igreja de Fortaleza. E ao final do culto ele cantava com a irmã, eu sempre esqueço o nome dela, Maria alguma coisa. Ela era uma pianista de mão cheia e ela tocava Comunhão Preciosa com ele. Ela cantava e ele... aquele tenorzão cantava, ela tocava e ele cantava. E aí eu fui ser seminarista na igreja da Aldeota, lá do... Só conheci o Paulo Viana, foi de lá e tudo. Fui lá na igreja... O Eunir foi o pastor lá. E no aniversário de 40 anos da igreja, 35 a 40 anos da igreja, chamaram ele para pregar, porque ele era o pastor quando iniciou o trabalho na igreja da Aldeota.
E a pianista da aldeota era essa irmã que tocava na minha infância na igreja da IPF, lá na IPF, na Igreja Presbiteriana de Fortaleza. No meio do sermão, ele virou para ela e falou assim, vamos fazer mais uma vez? E ele puxou Comunhão Preciosa. E ela foi pro piano e... Nossa, a memória afetiva. Aí você lembra os cultos quando você era criança, quando você participava, tudo isso vem à sua mente, porque não tem como. A música ela tem esse poder. Sendo um pouco duro, às vezes, com as lideranças, né? Das nossas igrejas. Nós fizemos até um encontro em Guarulhos de presbíteros e pastores para falar da importância da música, né? Mas o que estamos privando aos nossos jovens de não buscarmos uma música adequada no culto? Porque buscar uma música adequada no culto não é necessariamente apenas olhar para o culto, mas tudo que você vai ter que investir, né? Você vai ter que investir na educação musical, você vai ter que incentivar a história da música, né? Nós protestantes, nós temos uma história belíssima relacionada à música, que muitos crentes, por incrível que pareça, não sabem, que foi o direito de cantar no culto. Antes, na Igreja Católica, como falamos aqui no início, apenas o clero cantava, né? Quando você tinha o canto chão ou o canto gregoriano, era algo exclusivo ao clero. Lutero, na Reforma, ele traz isso para a igreja e fala, não, o povo tem que cantar. O povo tem que entender o que está sendo dito e o povo tem que cantar, né? Então, Lutero investe também nas composições. Então, você tem uma música própria, composta, de alta qualidade, né? Quando a gente fala do coral alemão, que é o formato musical, né, alemão, que até hoje, né, inspira os coros, né? E aí você tem a música de qualidade, você tem o povo cantando. Isso é algo assim de um tesouro magnífico, assim, de falar. Eu ouvi nos 500 anos da Reforma, quando estávamos nas comemorações, algumas igrejas citarem sobre isso, mas não todas. Mas o povo tem que entender que o maior patrimônio que ele ganhou musicalmente foi isso: o direito de cantar, o direito de tocar, o direito de compor. E isso nós estamos negando aos nossos jovens quando a gente não olha para a música como parte importante no culto. E quando você ensina qualidade, essa é uma questão que eu já vi na prática comigo mesmo, né? Quando você vai qualificando. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa aprender a ler partitura, tudo. Eu sou da época, eu não tive formação musical, né? Minha mãe, minhas irmãs, eu não tive. Mas assim, que eu lembro, assim, quanto mais tinta na nota, mais rápida ela é, né? Isso. Então você tá lá, ela é gordinha, subiu branquinha, bolinha, então ela demora um tempo, bolinha, você põe uma perninha e tal, daí põe uma asinha, não sei o que, daí você pinta ela de preto. Bom, enfim, eu sou desse tempo aí, a minha formação para vocês verem qual que é a minha formação, né? Gosto muito, já regi coro de igreja, coro mesmo, coro grande, porque a organista, a regente, um dia no meio do ensaio, no domingo, eu não rejo mais esse coro. É uma coisa assim excepcional. Aquele coro o pessoal falava muito e tal. Quem trabalha com coro sabe do que eu tô falando. Né? Aí eu não rejo mais, foi embora. E nós tínhamos uma excelente organista. Eu falei, não vai ficar sem coro. Eu vou reger, pronto, sem saber ler nota, né? Mas só com a experiência. Mas você vai dando qualidade, você vai ensinando, vai mostrando coisas mais ricas. Um bar maravilhoso, mas antes de bar, quer dizer, tem outros bons também e tal. Você vai dando qualidade, aquilo a palavra vicia não cabe, mas acostuma. Eu sei que a minha turma, por exemplo, eu fui pastor de uma igreja também chamada Aliança, em outro local, igreja pequena, e a nossa moçada sempre aprendeu. Nós tínhamos uma boa regente, ela ensinava, eles tinham um quarteto, cantava capela e tal. Pô, aí um dia nós fomos na reunião de federação. E chegou na reunião de federação e o rapaz estava... Eu posso falar porque não é aqui, não estou falando de ninguém e tal. Ele sentado no teclado ficou lá. Paraná, ó Senhor, Senhor, vem Senhor, Senhor. Um mantra, né? E eu lá atrás e a minha moçada lá na frente no meio da turma da federação. Aí chega um ponto que uns 2, 3 jovens viraram para mim e fizeram um gesto assim: o que está acontecendo aqui? Eu não falei nada, eu não pedi para parar, eu não disse que era isso, que era aquilo. Mas eu tô falando, quando você dá qualidade, o ouvido acostuma com qualidade, não aguenta com certos, desculpa o termo aí, pancadões que a gente vê por aqui. Não dá, isso é música. Um pastor que não quiser ser incomodado,
Aos meus amigos pastores, né? Não coloque a educação musical na sua igreja. Porque o povo vai se tornar exigente, né? Não é apenas a questão da música, né? Mas na questão também da teologia. Porque a música... O que é a música que agrada a Deus? Né? A música que agrada a Deus, ela tem alguns parâmetros, mas ela deve obrigatoriamente representar o texto através da melodia. Né? Então, por exemplo, quando você fala Jesus, a alegria dos homens, de Bach. Então, você vê que tem uma pausa, começa na segunda nota. Então, ali... Por quê? Quem é o segundo da Trindade? Cristo. Tá falando de Cristo. Você tem a alegria representada, você tem ali a Trindade, aí você tem o primeiro violino que toca em 9, 3, 3, 3. Então, assim, sabe, é algo esplêndido. Mas se você não quer ser incomodado na sua igreja... Eu terminei uma turma de teoria musical na primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, né? Que eu fui ensinar a ler partitura. Não precisa ser expert em partitura para cantar em coro, mas para ter uma noção, sabe? De saber cantar lendo a partitura, a importância disso. E aí eu falei para eles, assim, vocês nunca mais serão os mesmos na sua igreja, a sua igreja nunca mais será a mesma. Por quê? Porque você já não vai aceitar. Entra no segundo sistema. O que é isso? Passo tal, etc. E tal. Então você não vai aceitar mais aqui como era antes, né? Mas Parcival, ele cita muito um exemplo que ele viveu quando ele regia coros já na adolescência, né? Ele fala que é o seguinte, que ele gravou o coro que ele regia e falou assim, daqui a 6 meses vocês vão ouvir, né? O que vocês cantaram 6 meses atrás. E era um coro completamente diferente. Né, melhor elaborado, etc. Então, sim, estudar música vai, obviamente, fazer você crescer, evoluir, etc. Né? É algo muito bom, em todos os aspectos. Né? A minha Silene foi para Fortaleza passar férias, né? O pastor Eve Mossoró, e elas sempre foram acostumadas com música clássica. Né? Quando elas chegam lá, tá tocando qualquer coisa que não é um batidão, um funk, alguma coisa assim. Minha filha olha pra mim e fala assim, papai, isso é música? Eu disse, não, filha, não é música, não. Eu tenho umas sobrinhas que são... O meu sobrinho é brasileiro e a esposa é sueca. E eles atualmente moram na Inglaterra, mas já moraram na Suécia. Foram criados, moraram. Cresceram lá fora. A primeira nasceu no Brasil, a segunda na Suécia. E é muito engraçado porque eles vêm pro Brasil e ela contando que depois de anos sem vir pro Brasil, vieram e passaram. E por causa do asfalto, sim, dessas coisas que o pessoal chama de remendo no Brasil, né? Aí disse que uma hora a menina mais nova falou, pai, por que o carro aqui no Brasil pula tanto? Então, ela está acostumado com a lisura. Então, quando você acostuma com coisa boa, é difícil a pessoa chegar assim e falar... Como? Agora você vai falar, bom, então vocês estão ensinando que só canta adequadamente a Deus quem canta perfeitamente, quem sabe ler partitura, quem é acompanhado por um bom instrumentista. Não é disso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando que se você é criado por Deus, você sabe que é a queda, nós vivemos na queda, nós estamos destruídos, imagem destruída de Deus e tal, mas o Senhor Deus colocou em nosso coração certos parâmetros, inclusive eu acredito nesses parâmetros no ouvido e na garganta, né? Então está ali. E você sabe que tem que fazer para o Senhor o melhor. Exato. Então, se você vai fazer o melhor, dentro da sua possibilidade, faça o melhor. Sim. O melhor, eu tenho possibilidade de fazer uma escola de música, faça. Né? É isso. Em todas as nossas questões na vida, né, nós devemos fazer aquilo como o melhor como se estivéssemos fazendo para Deus. Né? Seja no nosso trabalho, né, na nossa vida social, no cotidiano. Né? E a música não fica fora disso, né, reverendo? Às vezes nos causa um pouco de tristeza, né? Ver o abandono que... Eu falo da música porque é a minha área de atuação na igreja, né? Sempre foi, desde da minha adolescência, né? Mas eu creio que seja algo que impacte também os pastores, professores de escola dominical, né? A mensagem. E a música como ferramenta, né? Ela compõe algo maior dentro da vida cristã, né? Como ferramenta, mas também depende da boa mensagem, depende de pessoas que se dediquem a estudar teologia, né? Há um maestro que faleceu há pouco tempo, que eu tenho um apreço muito grande, né? E que
Inclusive estive na cidade dele, onde ele nasceu, para entender a história dele. Wilson Faustini. Reverendo João Wilson Faustini, né? É notório, inclusive, que haverá um período antes do reverendo João Wilson Faustini e um depois. Assim como houve com o Bach, né? E me chamava muita atenção a coisa do reverendo João Wilson Faustini. Ele se dedicava, né? Estudava muito, né? Foi professor e quantas obras ele deixou, mas ele nunca perdeu a humildade. Verdade. Eu acho que o músico, às vezes o músico ele começa a estudar, ele perde um pouco da humildade. E a gente tem que entender também que a nossa vida na igreja, ela é uma vida de comunhão, comunitária. Eu sempre instigo os meus alunos, reverendo, quando eu dou aula, é o seguinte: olha, você que tem um conhecimento um pouco mais avançado, ajude o que está começando. Então eu gosto de mesclar, sabe? Músicos com uma experiência maior, tocando junto com músicos com uma experiência menor. Você consegue dosar ali a participação de cada um dentro da peça. Mas isso é um grande incentivo. E às vezes a gente vê nas igrejas uma certa super exigência para que você possa tocar na igreja ou conduzir. Olha, eu não diria que você deve ser relapso com a música. Você deve procurar cada dia aprender mais, né? Mas também você tem que olhar para o músico iniciante como alguém que no futuro, como o reverendo falou do coro infantil, né? No futuro ele vai estar ali à frente da música na igreja, né? Então entender essa comunhão necessária, um músico de maior experiência ajudando o músico que está começando, todos juntos ali crescendo, isso é importante, né? Como o senhor falou, não necessariamente você precisa ser um grande músico, expert em leitura de partitura. Partitura, você sabendo que a bolinha foi para cima, você vai subir o tom, desceu, você vai baixar o tom, manteve, já é suficiente. O resto... bom regente vai ajustando, tem né? muitos coralistas que andam por aí, né? Eu Sim. conheço muitos. Eu sou um deles, Sim. Não tanto assim, porque eu já tenho um pouco mais de conhecimento, mas é mais ou menos por aí, sim. E nós vemos isso numa outra conversa nossa aqui, em outra ocasião. Eu estava comentando que eu fui numa igreja uma vez, participar de um culto, e sentei lá, né? Enquanto eu não estava dirigindo, não fui convidado, fui lá e tal, naquela igreja. E aí eu escutei assim, no começo o pastor vai na frente e fala: quem é mesmo que vai dirigir a liturgia hoje? É a família tal. Aí a família tal veio na frente, totalmente dissociado. Quer dizer, ele foi lá e falou: a família Ribeiro vai dirigir, vai escolher cânticos e leituras e aquelas mini pregações e tal. E daí chegou o momento que ele falou uma pregação razoável, mas cheio de ilustrações, né? Porque também dá trabalho. Eu acho que a gente vive um período, desculpa aí, sim, os meus colegas de trabalho, muito da preguiça, né? O pessoal, assim, eu falo que para mim, eu preparo o sermão durante a semana e me dá mais trabalho fazer a liturgia do que o sermão, porque a liturgia ela tem que se encaixar no sermão, né? Então, se me permite, reverendo, fazer até uma brincadeira, né? A família Ribeiro que subiu para fazer a liturgia, um exemplo, né? Que eu citei por causa do Samuel. Deveria tomar vergonha, porque se você for trazer... Então é outro Ribeiro. Se você for trazer uma tradução, assim, não literal, Johann Sebastian Bach, João Sebastião Ribeiro, né? João Sebastião, é verdade. Então seria algo assim bem complicado, né? Talvez o Bach iria se mover lá no túmulo. A partir de agora eu quero que me chamem de Samuel Bach. Já sabe, bom. Então Samuel Bach. Que se for gaúcho, o Bach já tem outro sentido. O Bach é verdade. Mas é algo assim complicado mesmo, né? Tanto o pastor quanto o músico tem que entender que ele tem que caminhar lado a lado com o pastor, né? Isso vai tudo, a postura que você vai Sim, na igreja. Por que você tem que usar uma roupa melhor? É a melhor que você tem. Você não é obrigado de terno na igreja, você não tem um terno, mas não é o melhor que a gente tem. É interessante que, na época do meu avô, né? Para você entrar na igreja, quando você chegava na porta, assim, você tinha que fazer silêncio. Certo. Aí se você falasse alguma coisa, né? E hoje as pessoas tratam o templo como um salão social, né? Que você fala, o culto está começando, o pessoal está batendo papo lá no fundo. Então, assim, eu acho que o povo perdeu muito a visão do que é o sagrado, do que é o sacro. Eu não estou colocando assim como um lugar, assim, o templo como um lugar sagrado, católico, etc. Não é bem isso. Mas eu digo no sentido de que você está num momento ali que exige respeito. Um objetivo, né?
Uma coisa é a reunião de adolescentes, em que você tem um momento descontraído, que você vai falar sobre temas próprios, etc. Outra coisa é a escola dominical, onde você vai aprender, onde você tem um momento de você perguntar, falar, de você expor, etc. Outra coisa é o culto, né? O nome já o diz, culto. Eu não estou ali para mim, eu não estou ali para o reverendo, mas eu estou ali para cultuar a Deus. Então não sou eu que dito as regras. Existem regras claríssimas, né, bíblicas, preceitos que devem ser ali, obviamente, seguidos para que eu apresente a Deus um culto, né? Então eu acho que nós perdemos muito isso, né? O que é... Eu gosto muito da história, então talvez por isso que eu falei muito sobre história e tal, porque você entender a história, o legado de tudo que você hoje diz ser. Sou protestante, né? Eu sou evangélico. O que isso demanda, né? Qual é o peso de dizer isso, né, na vida cotidiana? Por exemplo, eu me recordo de um juiz de direito que eu conheci há uns anos atrás, acho que 20 anos atrás, e ele falava assim: eu sou protestante. Eu sou protestante, né? E ele falava assim: mas o povo não entende o que é ser protestante. Se o povo entendesse o que é ser protestante, nós não teríamos uma sociedade destruída como nós temos hoje. Todo o legado histórico, musical, teológico, de ensino, as escolas, uma igreja, uma escola, né? Tudo isso, sabe? Nós perdemos muito, e nós perdemos muito o respeito pelo momento do culto, né? Eu vejo dessa forma. Meu caro maestro Deus, nosso tempo acabou, né? Mas eu acho que tá tão bom que aqui. Pena, né? Você que vai embora, vou terminar, aí você vai embora, mas pode ter certeza que a gente ainda vai bater uns papos off aqui. Sinto muito, isso aí não tá no programa, não tem plus sobre isso. Mas acho que foi bom demais, né? Até aqui podia ser muito mais. Eu quase puxei um tríplice amém aqui. Você já não tá com algumas perguntas ainda? Eu tenho mais umas coisas para falar aqui, não vou falar não. Mas muito obrigado pela tua presença aqui. A honra é minha, reverendo. Eu creio que isso é importante. Afinal de contas, no fundo de tudo, é SDG mesmo. Quer dizer, SDG. Nós estamos tentando aqui lembrar que a prática, a fé, tudo que fazemos é só para a glória de Deus, é isso mesmo. Você está nos escutando aqui, acompanhe-nos, que prazer. Se é a primeira vez, por acaso, você achou aí esse podcast, então, temos tanta coisa boa. E aqui a Telmídia tem muita coisa. Nós temos a Telmídia Rádio, nós temos a Telmídia Cast, que é essa que está participando. Nós temos tem um site, telmedia.com, você vai achar, pode baixar o programa e assistir e ver programas nossos. Tem um programa da Tatiele, que é muito bom, Tati e Elas, né? Que tem aí um bate-papo ao vivo. Procure informar lá, baixa, é de graça, você pode assistir. Se você quiser nos apoiar, que maravilha. E você olha lá a maneira de ter esse plus e apoiar, mas divulgue, isso é ótimo. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado. Viu? Um abraço lá na sua igreja, a sua igreja também. Samuel, obrigado. Eu que agradeço. Pela presença aqui conosco. Então é isso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.